Padre, vamos falar então da tua vida. Você nasceu no Paraná, então? Então, isso é engraçado. Toda a minha família é do Paraná, nós somos paranaenses mesmo, e o meu pai veio trabalhar um tempo em São Paulo, na Chocolates Copenhagen, isso final da década de 70. E eu nasci aqui, só nasci. Onde? São Paulo, aqui, São Paulo, na Zona Sul, é. Eu não me recordo exatamente o bairro, mas inclusive não é longe daqui. É perto aqui do Morumbi, dessa região aqui, né? Aí eu só nasci e voltei para o Paraná. Então eu nem me considerava paulistano. E uma vez eu estava aqui e fiz um evento no Morumbi em 2015, organizei um evento tal, chamado Abraça São Paulo, Canção Nova Abraça São Paulo. Aí depois, dois vereadores me chamaram para eu receber o título de cidadão paulistano. E eu nem me atinei que eu sou cidadão paulistano. Eu nasci aqui, né? Por quê? Aí na semana eles falaram, padre, você não pode receber. Eu falei, mas o que eu fiz? Eles, não, você é cidadão paulistano, você nasceu aqui. Eu esqueço, né? Porque eu me considero paranaense, eu só nasci por um descuido do destino mesmo, né? E voltei pro Paraná. Então nasci lá, sou de uma família bem católica, assim, de imigrantes italianos, sobretudo a família do meu pai, né? Aqueles italianados mesmo. E por isso herdaram, né, essa questão também da fé, do catolicismo. Fui criado, assim, de uma maneira muito legal. Minha mãe e meu pai deram o melhor pra mim, assim, no que eles podiam, né? Brincava na rua? Brincava, não é só dessa geração, né? Brincava na rua, subia no pé de goiaba e jogava manga na cabeça do outro. Essa geração mais livre. Guerra de Mamona? Guerra de Mamona. Ela podia ter terminado mal esse negócio, tomar uma no olho. Mas naquela época parece que os anjos trabalhavam mais. Né? Porque ninguém que eu conheço teve algum problema também. Sim. Aí eu cresci no Paraná, como eu falei pra ti, e morávamos numa cidade maior, que era Londrina, cidade que acho que tem 600 habitantes, 700, se eu não me engano. E aí meus pais mudaram pra uma cidade menor, e na minha adolescência eu fui pra uma cidade menor. Eu sei que tem uma pergunta no final que fala do momento mais baixo da vida, mas eu acho que eu já vou ter que responder um pouco essa pergunta agora pra falar da minha história. Eu mudei para essa cidade um pouco menor, e morando nessa cidade, naquela época, né, você que está assistindo, não tinha internet, os pais não tinham informação, como tem hoje, né, sobre certas coisas, sobre certos comportamentos. Você achava que numa cidade pequena não se tinha os perigos de uma cidade grande. Hoje em dia, numa cidade pequena, você tem os perigos de uma cidade grande, não é? Mas naquela época não se tinha. Na época dos meus pais, na verdade, né? E aí, por morar nessa cidade, morar nessa cidade menor, muito livre na rua, eu comecei a andar com o pessoal meio da pesada. Naquela época era a época do heavy metal ainda, a molecada de hoje não sabe o que quer dizer, né? Não conhece quase. E eu comecei a enveredar por esse lado e tal. E com 11 anos eu, infelizmente, comecei a usar droga. 11 anos de idade. 11 anos, cara? Sempre fui muito alto, né? E como era uma cidade pequena... Você convivia com o pessoal mais velho? Eu convivia com o pessoal mais velho, é isso que eu quero dizer. Obrigado por interpretar. Eu convivi com o pessoal mais velho e minha mãe me deixava muito livre, meu pai, como eu disse, eles achavam que numa cidade menor não ia ter os problemas que teria em São Paulo. Só que na minha geração já tinha droga na cidade pequena. Putz, já no interior já tinha nessa época? Muito. E ali é divisa, né, com Mato Grosso, com a Paraguai, é um caminho que passa a droga. Né? Eles costumam falar que as drogas puras ficam ali, né? E depois vai chegando pra cá. E eu comecei a usar droga com 11, mas de boa, assim, leve, né? Minha mãe não sabia, com 12 comecei a fumar também, cheirar pó com 12 para 13 anos, comecei a cheirar. E sempre escondendo meu pai e minha mãe, eles não sabiam, não afetava nada, assim, eles não sabiam na época como era um comportamento de um drogado, porque estou falando isso há 25 anos atrás, 27 anos atrás. E eu jogava handball, né? Fui campeão paranaense dos Jogos Escolares de Handball, fomos campeão eles chamavam Brasileirinho, seria um campeonato infanto-juvenil de handball, né? Jogava, o time era muito bom, sempre fui muito alto, né? Pezinho 46. Sério? 46. E aí jogava, tal. Com 12 anos eu já tive quase foi um namoro, mas saía com uma menina de uns 17, 18, entendeu? Muito precoce, né? Aí ficou alerta pra mãe de menino que amadurece muito cedo, que eu tive barba cedo, entendeu? Cresci, então eu era um menino num corpo de homem. Pois é. E aí comecei a viver coisas muito precoces. Com 13, comecei a cheirar mais pó, e com 14 eu comecei a fumar haxixe, outro tipo de droga. Seus pais nem faziam ideia? Não fazia ideia. Porque, como eu disse, era outro mundo, né? Não tinha acesso à informação, meu pai viajava muito. E com 15 anos eu fumei também pasta base de crack, né, baseado com pasta base de crack e tal. Não era pedra em si, mas era a azuca que eles falavam, né? E aí eu fiquei muito doido mesmo e perdi um pouco a estribeira. E aí eu fui expulso do time num campeonato que nós fomos jogar lá em Cascavel, perto da divisa ali do Paraguai. Por causa disso, eu chapei muito, caía na quadra sozinho e vomitei. Fiquei muito doido, assim, não consegui esconder mais, né? Porque é uma coisa que vai te dominando, né? O vício é cruel. Então eu fui expulso do time, e aí a técnica não falou totalmente pra minha mãe porque eu fui expulso, minha mãe se sentindo que eu tava sendo injustiçado, né? Mãe é mãe, né? Mãe e pai. Só que daí pra em diante o negócio, eu perdi a estribeira mesmo, perdi a razão, a noção, né? O controle. E aí com 15 anos eu tive o primeiro coma por causa de droga. Putz. Aí minha mãe e meu pai foram me buscar no hospital, vomitado, todo sujo e tal. E aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha pra mesmo. Você? Pra minha mãe e pro meu pai, né? E pra você? Pra mim, o cara é muito louco, ele não pensa tanto. Não pensa, né? Mesmo... Eu era muito doido, muito doido. Pra você ter noção, eu fiquei em coma, saí, né? Eu era aquele tipo de doido que era assim, tava eu e um amigo usando droga. Aí a gente falava assim, tem uma torre de telefone assim, sei lá, de uns 800 metros, 1 quilômetro, que é aquelas torres antigas, bem altas, sabe? Sei. Falava assim, ó,
Cara, duvido você pegar uma cueca, escrever o seu nome, subir lá e pendurar na ponta, no topo da torre. Eu fiz isso. Muito, mas o que tem na cabeça? Podia ter sem morrido, proteção nenhuma, mas tipo assim, torres muito altas, né? Pular de pontilhão, assim, de 4 metros num rio. Nossa. Depois, quando o rio baixou, a gente viu que tinha um monte de árvore, que era uma represa, na verdade, embaixo, a gente podia ter batido numa árvore. Árvores que ficaram ali, né? Então era muito maluco. Eu via rock satânico, né? O quarto cheio de pôster, de caveira, de demônios mesmo, né? E eu costumo dizer, e a galera que andava comigo sabe, falava isso também, que eu não andava com má companhia. Eu era má companhia. Eu fazia o movimento acontecer, entendeu? Sei. Fazia, arranjava droga, arranjava carne pra fazer churrasco. E fui muito perdidão mesmo. Era um cara bom, tinha um coração bom. Mas o vício, né? Ele te rouba de você, né? E com Mas chegou a pegar coisa de casa pra vender, pra droga? Não, naquela época não funcionava muito assim. É que eu não mergulhei no crack também. O crack que faz a pessoa desandar, né? Como a gente fala na gíria. E eu continuei usando, mas minha mãe, a partir disso, o meu pai mudaram a postura comigo, né? Aí minha mãe descobriu que as alfaces da Índia que eu plantava no fundo de casa era maconha, né? Já que era alface da Índia. Você falou isso, alface da Índia. Falava que era alface da Índia, né? Ela descobriu que era maconha. E aí começou uma nova fase na minha família e sobretudo na parte da minha mãe. Vilela, olha, sem assim, demagogia. Foram poucas as vezes que eu cheguei em casa de madrugada chapado, que eu não encontrei a minha mãe ajoelhada com um terço na mão rezando por mim. De madrugada, assim, rezando por mim. E ela dizia, olha filho, Deus pode tirar você desse caminho. Ela brigava um dia, outro dia ela chorava, outro dia ela conversava. Ela tentou todas as cartas, porque não é fácil, né, você lidar com uma situação filho, né? Assim. Mas ela foi muito guerreira. Minha mãe tem 1,59 m ali. Uma mulher baixinha, mas com coração, uma garra. Viveu muita coisa. Minha irmã com câncer nova. Depois meu pai doente. Depois eu na droga. Depois ela teve câncer. Uma mulher que eu sou muito fã, muito guerreira, muito de Deus, assim. Eu sou apaixonado por ela. E sou apaixonado pelas mães também. Sabe por quê? Porque, Vilela, eu tento. Vou fazer 15 anos de padre, tô no meu 15º ano. Eu acho que eu nunca ouvi uma mãe chegar em mim e falar assim, padre, reza por mim? Nunca. Padre, reza pro meu filho? Padre, reza pro meu neto? Nunca vi. Sabe, eu sou fã. Os pais também, nada contra. Mas eu lido muito com mães, né, também. Então é apaixonante ver, assim, o amor, o carinho delas. Mas enfim, e eu vi que a minha mãe começou a lutar muito por mim. Muito, muito. Ela começou a ir ao padre lá da minha paróquia, o padre Toninho, Naufel, lá do Paraná. Começou a ir conversar com ele. Ele era muito bravo, assim, sabe? Aquele jeito mais antigo, mas um cara de um coração maravilhoso. E começou a ajudá-la e direcioná-la. E quanto mais a minha mãe rezava, parece que pior eu ficava, Vilela. Pior eu ficava. Cara, eu fui muito no fundo do poço. Aí com 16 anos, eu tive o segundo coma por causa de droga. Putz. E aí fui pro hospital. E ali eu vi que eu ia morrer mesmo. Você teve essa sensação? Eu tive a sensação que eu ia morrer. Recuperei, saí do coma, mas eu falei, não é que eu tive a sensação, eu entreguei os pontos. Porque o diabo é muito sujo, ele convence você. A arma do diabo é o desespero. Por isso que eu digo, você tem que usar o óculos da esperança. Ele me fez eu desesperar da minha vida. Eu acreditava piamente que com 16 anos eu já tinha vivido tudo que eu tinha que viver e precisava morrer. Nossa. Com 16 anos, eu tenho 43. Olha quantas coisas eu vivi e vivo. Sabe? Cara, eu tinha entregado os pontos. Mas eu tenho até um livro que eu escrevi chamado A Cura da Alma Feminina, que é de cura interior para as mulheres e tal. Eu comecei o livro com um poema. Eu gosto muito da linguagem, né, da lúdica da poesia. E eu escrevi uma parte no poema que hoje eu tô melhor, mas eu chorava muito quando eu falava, né? Que eu falava que quando eu tinha deixado de acreditar em mim. Toma seu tempo, calma. Tranquilo. Emocionante. Sim. Obrigado. Enfim, quando eu tinha deixado de acreditar em você. Eu perdi alguns amigos, né? Faz tempo, mas ainda emociona um pouco. É claro, porque te faz voltar àquele momento, né? Mas é um choro de alegria, assim, sabe? De saber de tudo que Deus fez, né? Interessante, tem dia que eu me emociono mais, tem dia que eu emociono menos. Mas enfim, aí eu escrevi no poema que, olhando nos olhos dela, né? Eu consegui encontrar o olhar que dizia que acreditava em mim quando eu não acreditei, né? Que me fazia ver algo que eu não conseguiria ver. Mas você não imagina quem, né? Porque o poema, ele revela escondendo, né? Como dizia, tinha um padre que falava que o poema revela escondendo para não banalizar o mistério. Pois é. Aí foi isso, foi a primeira a mulher, né, que marcou a minha vida mesmo. Aí, depois desse deixa eu tomar uma água aqui. Mas aí, dessa vez caiu tua ficha, então, nessa quase morte. Caiu, mas teve um outro fato envolvendo a minha mãe também. Que eu era um maluco muito criativo. Mas só para entender, esse segundo coma, você ficou internado lá no hospital. E chegou a pagar essas coisas? Paguei. Nossa. Vômito, tá maluco. E teve o Deus falou com você? Não especificamente ali. Falou, na verdade Deus já estava falando, né? Mas e o diabo também estava falando, né? Então, o diabo fala com a gente também? Fala através... Ele faz parecer que é teu pensamento? Também ele não age diretamente no teu pensamento, mas ele age com sugestões, né? Induzindo, porque ele conhece você, né?
E eu vivi uma luta muito grande. Eu já estava vivendo essa luta e eu não sabia. Que é a luta da libertação. É a luta para sair do Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho e sair da escravidão e vir para a Terra Prometida. E eu, com 16 anos, depois disso, eu era, como eu falei, um maluco criativo. Um dia, sarei do coma ali, já voltei a usar droga. Um dia, 7 da manhã, já... Voltei logo. E aí, 7 da manhã, eu fumei um baseado, cheirei, tomei lá uma... Não lembro se era caipirinha, o que era. E um amigo meu que até morreu, tadinho, Deus o tenha. Por droga também. Fomos pra escola e eu, Vilela, apesar de ter usado droga, eu nunca reprovei uma série. É mesmo? Nunca, eu sempre tive um raciocínio rápido, eu aprendi, chegava chapado, aprendia a primeira explicação, fazia a prova, tirava a nota e ia embora. A professora queria me matar, né? E atrapalhava quem tava aprendendo. E aí eu lembro que eu fiz a prova rapidinho nesse dia, chapado, e antigamente tinha aqueles conselhos de classe, né? Que tinha que terminar naquele dia, mandar tudo pro núcleo, né? As notas e tal. E eu fiz a prova logo, saí, vi a porta da secretaria aberta. E eu meio doido vi o sino que se tocava, né? Falei, cara, eu vou tocar o sino. Pulei lá e toquei o sino. E a molecada, adolescente, largaram as provas, começou a sair, uma confusão. Acabou de conselho de classe, acabou. E o pessoal me chamava de Zandoná lá, né? Até hoje me chamam. E eu vi a diretora gritando, quem fez isso? E uma professora falou, foi o Zandoná. Aí eu vi que estavam falando o meu nome, saí por trás da escola, pulei o muro, fui embora, passei num bar, tomei mais um álcool lá, e fui saindo pra minha casa chapado, né? Falando, que porcaria que eu fiz. Só que a hora que eu tava indo meio chapado, eu vi uma mulher vindo, né, na minha direção. Eu falei, nossa, que meio estranho, parece minha mãe, né? Só que eu tava tão louco que eu não consegui ver. A hora que eu cheguei perto, era minha mãe, né? Nossa. Eu falei, mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí ela levantou o rosto, né, com uma lágrima aqui, outra aqui. Ela falou assim, tô indo na escola. O seu pai tá viajando, eu tô sozinho em casa, tenho 2 filhas, né, suas irmãs, e eu tive que largar tudo e tô indo lá por causa de você, e vou ficar por 2 horas sendo humilhada por 15 professores por causa de você. Putz. E ela chorando mesmo. E minha mãe foi. E ali naquele momento eu não falei nada, mas ali eu vejo que foi a hora que Deus entrou no meu coração mesmo. Porque ali eu percebi o quanto que eu tava fazendo a minha família sofrer, o quanto eu tava matando a minha mãe, né? Matando mesmo, porque isso mata, né? Esse desespero, essa dor. E eu falei, porque se você dá um tiro no seu pé, que nem eu drogado, eu não tinha medo de morrer, eu não tinha medo de nada, isso que era o pior, né? Porque se o cara tem medo dele, o medo é um freio. Eu não ia achar ruim se uma coisa ruim acontecesse comigo, mas eu vi assim, pô, o que eu tô fazendo com ela? Ela não merece isso, né? O que ela fez? Então, ali eu percebi que foi uma mudança de chave. Ali eu percebi que Deus começou a entrar. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Foi mais por ela no começo do que por mim, na verdade. Porque eu não acreditava mais em mim, né? A minha autoestima não era autoestima, era baixa estima, né? Então, foi muito forte, muito pesado. Aí eu voltei pra casa e fiquei ali. Mas ali Deus já começou a trabalhar. E ali eu senti a luta de Deus e do diabo pela minha alma. Eu senti. Você sabe que eu sempre... Não sei se é porque eu vivi muito no exército do diabo, né? Eu via rock satânico, eu levei muita gente pra droga na época. E eu conseguia sentir muito, tanto Deus quanto o mal se manifestando. Até hoje eu sinto lutas assim, às vezes à noite, acordo à noite assim, sentindo a presença do demônio e rezo, né? É uma batalha, porque ele não aceita perder alguém que foi dele, fácil, né? E eu comecei a viver uma batalha, e depois de um mês, umas 3 semanas, vamos dizer, um amigo meu, também Deus o tem, já faleceu, chegou lá em casa e me disse assim, Zandoná, tem um convite pra você, cara. Vamos fazer um encontro da igreja? Falei, pô, meu amigo, você me conhece, o que eu vou fazer em encontro da igreja? Ele pegou, tá, beleza, foi embora. Só que o cara era muito esperto, né? E eu era drogado, mas era meio namoradorzinho na época, né? E tinha uma moça muito linda, muito bonita, que ia pra esse encontro, que era meio, vamos dizer assim, afim de mim, eu era afim dela, só que nós éramos de turma muito diferentes. Naquela época no Sul era muito essas coisas de turma, né? Sim. E ele foi lá, ficou sabendo que a menina ia, falou pra menina que eu ia. Acho que ele comentou com a menina que eu ia, sendo que eu nem falei pra ele que iria. Aí ele chegou em casa, me conhecia e falou assim, olha, você não vai no encontro? Eu falei, não vou, rapaz. Me esquece, me erra. Então, a fulana vai e tal. Ela perguntou até se você ia. Olhei e falei, a fulana vai? Ele falou, vai. Falei, cara, tô esperando esse encontro há 6 meses. Poxa, tá vendo? Só por causa da menina. Na verdade, foi a isca que Deus usou, claro, né? Deus é esperto. E o meu amigo também foi muito esperto. E fui no encontro por causa da menina. Totalmente por causa da menina. Fui chapado já, né? Sentei do lado dela, já guardou o lugar ali, mais ou menos perto dela, tal. Muito querida. E aí eu não sabia o que fazer no encontro, né? A coordenadora do grupo de jovens da minha cidade, que me levou pro encontro, que era numa cidade vizinha, depois de alguns anos me contou que a coordenadora daquele retiro, daquele encontro, disse pra ela quando eu cheguei, por que você trouxe esse rapaz? Ele vai estragar o nosso encontro. Porque eu cheguei, eu acho que eu tava com a camiseta do Rato de Porão, né? Muito louco. Era assim que eu andava na época, tal, e eu era um pouco mais gordo, então dava a impressão de ser aquele cara grande, forte, né, tal. E não tava nem aí com o encontro, mas como eu tava afim da menina, ela fazia assim com a mão, eu fazia assim com a mão. Ela pegava o texto, eu pegava. Ela coçava o cabelo, eu coçava. Só que chegou no segundo dia, comecei a cansar. Falei, ai, Jesus, essa menina tá custando muito caro, né? Aí começaram a rezar em línguas, o dom de línguas, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, cara, os caras cheiraram. Os caras tão muito loucos. É pedra isso aí, só pode ser pedra. Eu nunca tinha visto. O cara falando em outra língua, mano. Aí rezando em línguas e tal. Aí o padre falava, queima Jesus, falou, os caras estão falando de maconha aí. Eu falei assim, não. Pior que eu. Eu achei, falei, cara do céu, que negócio doido. Eu perguntei pra ela, o que é isso? Ela falou, depois eu te explico. Só que eu tava pra desistir do encontro. Mas Deus é fantástico. De repente, Vilela,
falaram assim, ó, agora vai ter a pregação, não lembro se era salvação em Jesus e tal. Tá bom. O rapaz chegou lá pra pregar, o jeito que ele segurou o microfone. Você sabe que um maluco conhece o outro, né? De longe. Falei, esse pregador é diferente. O cara era ex-traficante. Sabe aquelas conversões, assim, espetaculares que acontecem, assim, de cada 50 anos, 100 anos, não sei. O cara era muito doido. Eu nunca mais vi esse cara, nunca mais na minha vida. Cabeludo, assim. Não sei, talvez eu pensar que foi um anjo que Deus mandou, né? Chegou lá, ele teve um dia muito doido com droga, capotou o carro no meio das ferragens, Deus falou com ele largou as drogas, foi pra igreja e virou pregador. Caramba. E a hora que ele começou a pregar, aquilo começou a me tocar muito. Porque não adianta, né? Às vezes o cara que tá muito drogado, muito louco, ele não vai. Tem que ser uma linguagem que ele entenda, você tá entendendo? Alguém que sabe o que ele tá passando. E o cara foi mais longe do que eu. Por umas coisas que ele falou, que eu não posso falar aqui, se bem que esse traficante ia morrer tudo, ele foi falando, ó, eu ia tal lugar, tal lugar. Eu falei, pô, ele fazia esse movimento. A droga vinha daqui, vinha da lá, ele ia em tal lugar. Eu falei, esse cara sabe o que tá falando. E aquilo me tocou demais, cara. Demais, demais, demais. Tanto que, Vilela, onde eu for, eu já falei, esse tempo atrás, uns anos atrás, eu dei uma entrevista pra Veja, falei assim, olha, se vocês não quiserem que eu fale meu testemunho, me fala que eu não vou. E se não for pra falar de onde Deus me tirou, eu não vou. Porque só quem teve no fundo do poço sabe a importância de ouvir a história de alguém que teve e saiu, entendeu? Porque foi isso que me tocou, na verdade. E eu falei, cara do céu, e acabou a pregação, não sei se ele sabia, ou se falaram, ou se ele me flagrou, ele veio falar comigo, né? Tal, ele me deu uma letra assim, tal, me falou que... Não, cara, aproveita. Que você talvez comentaram com ele, né? Ou ele me olhou também, né? O cara, o dedo todo amarelo, aquele olho, né? O drogado, ele tem um jeito de olhar específico, né? Tal. Talvez ele flagrou, ele viu em cima da menina e falou, esse cara caiu de paraquedas aqui, né? E foi falar comigo. E aquilo mudou uma chave dentro de mim. Aí eu comecei a entender, falei, pô, esse Deus que ele tá falando existe mesmo. Porque pra mim, esse negócio de Jesus, Deus era uma coisa assim, sabe? Que a minha avó falava, que a minha nona falava. Muito distante. Uma coisa assim, sabe? Tal. E a renovação carismática, eu respeito muito a renovação carismática, eu amo demais, porque se fosse só um discurso, uma coisa assim, não ia me tocar, não ia me tirar de onde eu saí. Renovação carismática leva, né, o Padre Jonas, o nosso fundador, sempre falou da gente levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Não só falar de Jesus, uma coisa é eu falar pra você, outra coisa é você sentir. Uma coisa é eu explicar quem é Jesus, uma coisa é ele falar dentro do teu coração quem ele é e o que ele tem pra você, sabe? E lá eles fazem muito... Mas tem muito católico que não sabe o que é renovação carismática, é legal você explicar, porque eu já participei da renovação lá em Cubatão. Explica pro pessoal. Sim. A renovação carismática é um movimento dentro da Igreja Católica que é um movimento de retorno às fontes, né? Você que conhece o livro dos Atos dos Apóstolos, a renovação carismática vive aquilo que a Igreja primitiva vivia. O que a Igreja primitiva vivia? O exercício dos dons. Você vai ver lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro muitas vezes impondo as mãos nas pessoas, pedindo o Espírito Santo. Você vai ver carismas de cura acontecendo. Você vai ver carisma de milagres. Você vai ver eles tendo imagem. Pedro rezando, Deus deu a imagem de uma toalha cheia de alimentos para ele comer e tal. Então a renovação carismática é um movimento dentro da Igreja Católica que usa os dons do Espírito Santo, que reza em línguas, que canta mais, que se expressa mais, né? Tem muita gente que não gosta desse tipo de expressão e tal, mas é um equívoco que depois, se der tempo, eu explico sobre essa concepção que tem, que às vezes é meio eurocêntrica, né? A gente entende que ser católico é viver o molde cultural europeu, mas nós somos brasileiros, um mix com a África, com tanta coisa, né? Então nós somos mais musicais, né? Nós somos mais rítmicos do que harmônicos, né? No Brasil nós somos muito mais rítmicos do que harmônicos e melódicos, né? Então é outra cultura, mas enfim. Isso fez diferença pra você? Fez a diferença, porque o que acontece? Tava muito bonito, eu entendi aqui que aquele cara tinha mudado, que eu precisava mudar, só que eu não tinha caído aqui no coração. Então chegou um momento que eles falaram assim, agora nós vamos... Alguém pregou sobre o Espírito Santo, lendo os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a transformação que os apóstolos viveram. Eles estavam presos com medo, começaram a pregar e deram a vida e viajaram, e que o Espírito Santo podia transformar. E aí eu ajoelhei, impuseram as mãos sobre mim e pediram o Espírito Santo. Simples assim. É como está na Bíblia. Tem gente que fala que a renovação inventou as coisas. É só ler os Atos dos Apóstolos. É a igreja primitiva. Você tá entendendo? E tem ali muitos padres apostólicos que falaram sobre os carismas do Espírito, como Policarpo e tantos outros. Mas esse é assunto para outro momento. E aí, Vilela, simplesmente assim, naquele momento eu senti como se o diabo gritando assim, não, e Deus falando, vem, que eu tô aqui. E 5.000 quilos das minhas costas saíram naquele momento. Naquele momento que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E eu, como se eu olhasse para aquela menina e falasse assim, você não precisa me explicar nada agora. Eu já entendi. Eu sabia que eu nunca mais seria o mesmo. Eu não sabia que eu ia ser padre, né? Nunca pensei em ser padre antes. Tem gente que acha que para ser padre tem que nascer celebrando ser criança celebrando missa com bolacha de maisena, né? Não, pelo contrário, não é assim. E, cara, aquela menina linda já começou a ficar ínfima para mim, começou a ficar em segundo plano. Eu senti, eu entendi. E eu disse para mim mesmo, cara, eu quero isso para sempre. Eu não quero largar isso. E eu saí do encontro, todo mundo preocupado, dizendo, você vai voltar pra nós, você vai cheirar, você vai na casa dos malucos. Eu falei, não, fica tranquilo. Algo aconteceu. E eu saí do encontro, acabei que nem fiquei com essa menina, nem rolou nada. Foi Deus mesmo que usou a isca, né? E eu saí desse encontro
E fui embora, aí tinha um amigo meu lá, muito doido e tal, passou lá em casa me pegar, me levou numa chácara que ele tinha, enrolou uma bola, baseado muito louco lá, não lembro se tinha Zuca, o que tinha no lá, e deu pra mim assim, falando assim, cara, você tá fazendo negócio de igreja, você tá indo pra igreja, você é doido, cara, olha pra você, você é igual eu, não deixa esse povo como é que é, fazer essa lavagem cerebral em você. E ele falava assim com ódio nos olhos, assim, parecia que não era ele. Sabe? Só não veio pra cima de mim porque eu era 30 centímetros maior. E a minha fama era de ser briguento, né? Então, mas sabe, parecia que não era o cara falando comigo. Caramba. Me oferecendo droga, tipo assim, não, você não pode sair. E você? Eu falei, não, tô de boa, eu fiz a cabeça. Quando eu falei, eu fiz a cabeça, ele fazia a cabeça na gira, né? Quer dizer, eu já dei 2, eu já tinha usado. Então o cara já usou, tá de boa. Só que eu tinha dado a cabeça, eu tava chapado, desculpa a analogia, viu? Eu tava chapado do Espírito Santo. Entendo perfeitamente a analogia. Nossa, foi muito forte. Só que, tudo bem, eu tinha acabado de sair do encontro, eu tava forte ali. Só que no outro dia cedo, a hora que eu acordei, cara, eu acordei meio tremendo assim. Pô, eu usava muita droga. A parte química, né? Eu usava muita droga. E outro amigo lá muito doido, falou, vamos pro sítio ali. Ele tinha um sítio lá do irmão dele, que ele trabalhava. Eu falava, vamos. Fiquei lá o dia inteiro, ele mexendo no trator e tal. Essa época eu morei nessa cidade menor, né? Era uma coisa mais rural ali. E aí, a hora que a gente tava voltando embora, eu ia ele na carroceria da caminhonete, uma caminhonetona que o irmão dele tinha. Ele enrolou um baseado, eu não vi que ele tinha, me ofereceu. No outro dia, isso na segunda-feira. Cara, minha mão tremia. Eu fui pra direção da mão dele, mas falei, não quero. Cheguei em casa, falei, o que eu vou fazer? Desesperado. Cheguei no meu quarto, tranquei o meu quarto, né? E nisso eu olhei na beirada da cama, parece que eu sempre tava lá, mas eu não tinha percebido. Olhei na beirada da cama e vi que tinha um terço azul pendurado que o meu pai tinha trazido pra mim de Aparecida. Fazia tempo? Fazia muito tempo, mas eu nem, né? E algo falou pra mim, cara, reza o texto. Falei, pô, eu não sei rezar o texto. Como é que reza o negócio e tal? Aliás, eu via minha mãe rezando, né? Sei, dia 12 de outubro, todo mundo reza o texto lá em casa e solta rojão. E se eu não rezasse, minha mãe soltava rojão em mim, né? Então eu tinha que rezar. Aí, cara, peguei e rezei o texto. Claro, eu não contemplei mistério, no lugar do creio, rezei Salve Rainha. Mas imagina, né? A alegria de Deus, a alegria de Nossa Senhora, vendo o menino chapado, louco, rezando o texto. E eu vou dizer pra você, Vilela, um milagre aconteceu ali. A hora que eu acabei aquelas 5 dezenas do texto, a vontade de usar aquela tremedeira passou na hora. Na hora. E eu lembro que eu tava... Mas você sabia? Você acha que rezou certo? Rezou... Você sabia? Eu rezei o texto. Mas, nossa, Maria trocando, não contemplei. Mas, tipo assim, eu fiz a oração, né? Claro. E o Vilela, cara, eu parei de tremer na hora. Na hora. E eu tava ajoelhado na frente de um espelho, assim. Eu lembro que tinha uma penteadeira naquela época. Penteadeira nem existe mais, mas o tio explica o que é, tá? Era um negócio que... Você sabe o que é penteadeira? É de pentear, né? É de colocar. Vilela, chama pente. Ô, Vilela, estamos ficando bem, né? Você vê? O tio explica, né? O tio explica. Era uma cômoda cheia de gavetas com espelho em cima, né? Geralmente. E eu lembro que eu olhei nesse espelho, olhei pra mim mesmo e fiz um pacto comigo mesmo ali. Eu falei pra mim, né? Adriano, você nunca mais vai dormir a partir de hoje sem rezar um terço. Nunca mais. E eu todo dia rezava o texto, cara. Todo dia. E no texto eu fui encontrando força pra não voltar a usar droga. Porque, cara, não foi fácil. Eu cheguei a receber ligação tão provocante de meninas na época, dizendo, vem aqui, vem dormir em casa, parece que você não gosta mais. E eu, não, minha filha, não é isso. Porque eu sabia que se eu fosse lá, ia ter pó, ia ter bebida, eu ia recair, né? Eu precisava... se você largou um vício, guarda isso que eu vou te falar. Você precisa mudar de companhias, cara. Se você continuar andando com a mesma galera, você vai usar de novo, não tem jeito. E eu comecei a dizer não, eu comecei a ir pra igreja, e tiveram pessoas maravilhosas ali, que me ajudaram, né? Lá da cidade onde eu morei, 1º de Maio, no Paraná, que tinha um grupo chamado Anjos de Deus, maravilhoso. E mulheres, tinha uma senhora lá que abria a casa dela pra gente fazer o grupo, uma senhora de idade, sabe, de uma ótima condição, aquela molecada tudo doida, ela levando pra casa dela, ensinando, formando, ensinando a rezar. E aí, com isso, o texto foi me ajudando, e com o tempo eu fui aumentando pro rosário, né, tal. Eu nunca larguei de rezar o texto na minha vida, desde aquela época, desde 97, 98, acho. Caramba. Nunca parei, todo dia eu rezo o texto, todo dia, hoje o rosário, né. Mas ali eu encontrei a minha força, eu tenho uma história fortíssima com o rosário. E aí me ensinaram a fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, eu comecei a igreja, me ensinaram a confessar. Aí com 6 meses, a minha caminhada assim foi tão forte, minha entrega a Deus, que me chamaram pra já dar um testemunho no encontro, né? Horrível. Falei palavrão, falei um monte de coisa, né? Porque imagina, eles tinham uma fita lá na paróquia, eu falei, fiz eles jurarem que iam queimar. Porque imagina, né? Eu falava muita gíria, né? Era muito doido, tava vindo daquela vida. Mas dei o testemunho, cheio de palavrão. Também o padre olhou e falou, melhor esse maluco aqui do que lá na rua, né? Vamos deixar por aqui. E aí fui aumentando, fui crescendo na fé. Aí eu conheci a comunidade Canção Nova, aí eu já estava em Londrina nessa época, que tinha uma casa em Londrina, isso no ano de 2000, e fui fazer um retiro lá na Canção Nova, muito forte. A Canção Nova tem um carisma muito forte, assim, de pregação mesmo, sabe, pregar a verdade, levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo, não amaciar. A gente não amacia, né? O Padre Jonas não amacia. Fala a verdade, prega o Cristo inteiro, né? Não só uma parte. E aí, cara, nesse encontro, e o que eu fiz com a Canção Nova, lá teve um momento que eles falaram assim, você vai escrever num papel tudo que te prende ainda, né? E colocar, nós vamos queimar, que tinha como se fosse um lugarzinho que queimava, e nós vamos fazer uma oração de libertação e tal. Ali eu percebi que eu ainda estava saindo com uma mulherada tal, ainda estava bebendo, né? Mas ali eu fui percebendo que
naquele momento mudou outra chave, né? Porque Deus, ele vai te levando cada vez para águas mais profundas, né? Primeiro foi sair da droga, depois foi largar a galera, né? Molecada, depois, enfim, caminhando mais. Aí nesse momento virei uma chave, falei, não, eu quero ser um homem de Deus agora, eu quero tentar mesmo, né, viver diferente, e comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a pregar mais, comecei a namorar uma moça da igreja, muito legal, sabe? E comecei a viver totalmente a minha vida. E o namoro foi muito bom, só que chegou uma época que eu comecei a sentir que, nossa, a menina era maravilhosa, ela falava já quantos filhos ela queria ter, né, ela tinha muita vontade de casar e tal, e eu, cara, tem nada de problema com ela, eu continuo gostando de mulher e muito, mas eu tô sentindo que o amor que tem dentro de mim é grande demais pra uma pessoa só. Assim, eu sentia isso, eu não sabia dizer o que era. Era um amor grande demais pra uma pessoa só. E eu fiquei numa crise, eu falei, cara do céu. E eu comecei a ir à missa e via o padre levantando assim a hóstia, né, o cálice com o sangue de Cristo, e queimava o meu coração. Eu falei, cara, eu tô ficando doido. E nisso eu fui conversar com o padre da minha paróquia, o padre Giovanni Terzi, um italiano que morava lá na região, era muita colônia italiana na época, né, que ficaram nos remanescentes, hoje já mais miscigenado, mas enfim, naquela época. E aí ele foi conversar comigo, foi muito sábio. E como um bom italiano, me deu 3 tapas na cara, os italianos gostam de bater na cara do jovem, né? E me deu um livro de Dom Bosco, São João Bosco, que era um cara fantástico do século XVIII, na época da Revolução Industrial. Os pais começaram a trabalhar, né? E as crianças começaram a ficar na rua, jornadas de trabalho de 18 horas, imagina, naquela época, 16 horas. E começaram a virar delinquente, roubar e tal. E o Dom Bosco, esse São João Bosco, ele começou a pegar essa galera na rua, essa molecada, né? Fundador dos Salesianos, e começou a levar para um oratório, que era um lugar que tinha futebol, tinha esporte, tinha catequese, tinha oração. E lá ele começou a educar, a formar. A moral da história, desses meninos delinquentes da rua, saiu santo, saiu bispo, saiu cardeal. Poxa. E é uma congregação que ele fundou que tá no mundo inteiro. Tem colégios salesianos para todo lado, né? Mas eu me apaixonei por esse santo. Então o Padre Jonas era, né, dessa congregação salesiana, fundada por Dom Bosco, e eu me encantei, me apaixonei pela história de Dom Bosco, e decidi, assim, era um santo jovem, um santo da alegria, trabalhava com os jovens, e música, futebol, tantas coisas que a gente gosta, né, não sei se era futebol na época, talvez não fosse futebol, mas esportes em geral, né, e me tocou muito, e eu comecei a perceber, eu falei, olha, não vai dar certo esse meu namoro. E aí conversei com o padre, ele foi me orientando com muita paciência, com muita pedagogia, e chegou uma época uma hora que eu conversei com a moça, falei, olha, muito legal o que a gente tá vivendo, mas eu sinto que o amor que tem dentro de mim é grande demais pra uma pessoa só, eu sinto que Deus tá me chamando, né, quero tentar, eu quero ir pro seminário, quero fazer essa experiência, e fui. Era uma pessoa muito católica, muito boa também, falou que, claro, se fosse outra mulher eu matava você, mas se aqui é Deus eu aceito. Poxa, vai concorrer como, né? Matava você e ela, mas eu falei, vai concorrer como com Deus, né? Eu falei, não, é verdade, é ele, viu, eu gosto de viver, eu falei pra ela. Mas então foi isso, aí decidi ir pro seminário, mas muitas voltas, né, eu não achava que ia ser padre, não tinha pensado nisso, né, muitas voltas mesmo. E aí começou outra fase na minha vida também, vieram outras tentações, outras lutas. Então, isso que eu ia falar, o seminário tem uma fase ainda que é de dúvida, ou você entrou lá, não pode sair, como funciona? Não, na verdade, a minha formação ao todo deu 9 anos, geralmente se dá entre 8 e 10 anos, né? Você estuda bastante, é muita coisa que a gente tem que estudar. E nesse tempo é um tempo de discernimento. Seria o namoro, né? O noivado, que seja, para você casar depois. Então você tem ali 9 anos, 8, 9 anos para você decidir se é isso mesmo, para você ver se de fato você se sente chamado. Você vai aprendendo, vai entendendo, né? A gente faz faculdade de filosofia, faz faculdade de teologia, né? No nosso caso a gente estudou algumas línguas também, que a gente tem casa fora do país, né? Tivemos que estudar algumas línguas e tal. Mas é um tempo. Eu entrei discernido. Eu entrei assim, com discernimento feito. Eu entrei sabendo. O dia que eu pisei lá, eu sabia que eu ia ser padre. Você sabia, você se encontrou. Sim, totalmente. Cara, não veio nenhum anjo falar comigo, né? Só com Nossa Senhora. Mas pra mim foi muito forte. Eu já entrei sabendo e querendo ser padre. E aí fui me envolvendo também, né? Porque eu sempre gostei muito de comunicação. Né? Lá fora, antes de vir pra Canção Nova, eu tinha gravado um CD, uma coisa bem... músicas minhas, bem autoral, bem simples. Mas já tinha feito vinhetas pra rádio, coisas assim. Então, a congregação era salesiana, entre aspas, da família salesiana, fundada por um salesiano. Tinha comunicação, que eu amava. Tinha também a questão dos estudos, né? Eu fui me encontrando também, gostando de conhecer mais sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia, que é um universo, né? A Bíblia é apaixonante, né? Apaixonante. Eu tô até com um projeto, depois eu vou compartilhar com você que eu tô fazendo esse ano sobre a Bíblia, que tá sendo muito legal. Mas daí eu comecei a me encontrar e também Deus foi me confirmando, me mostrando, né? E nada mudou. Você pedia sinais? Às vezes eu não pedia, mas quando eu precisava ele dá. Ele me dava, assim. Eu não gosto de pedir sinais. É que nem, por exemplo, eu penso quando Jesus fala que a gente tem que fazer as coisas para quem não pode nos dar nada em troca. Não buscar, não ser movido pelo elogio e pela retribuição. Porque quando alguém não te retribui, o céu vai te retribuir, né? Mas, em alguns momentos, a gente precisa de um elogio, de uma retribuição. E nesse momento, do ponto de vista afetivo, emocional, Deus dá o primeiro passo.